Olá, excelente tarde para você. A sua consulta com hora marcada chegou. Consulta ao doutor que está no ar. Seja muito bem-vindo. Mais um dia é um prazer, é claro, estar na sua companhia. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre os brinquedos infantis. Muitas pessoas têm ideia de que os brinquedos servem apenas para entreter, mas não. Hoje a gente vai falar sobre o poder dos brinquedos, o mundo que eles abrem para as crianças, para que elas se desenvolvam. Pois é, vamos falar sobre o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, social, a socialização das crianças, que é tão importante. O assunto hoje vai render e caso você não seja nem papai e nem mamãe, eu tenho certeza que você, sem a menor dúvida, tem alguém para presentear aí nesses próximos dias. Estamos chegando aí no final do ano, então traremos dicas, é claro, do melhor presente para uma determinada faixa etária. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema possa interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Você já sabe, corre lá e encaminha o nosso link de transmissão para essa pessoa a quem esse nosso programa vai ser essencial. E também te convido a você participar desta consulta. Pois é, faça jus a este momento que estamos oferecendo para você. Envie para a gente o seu relato, a sua dúvida, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, gente, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na Rede Vizinha, no nosso Instagram, no @consulta ao doutor. Diretor, coloca para a gente a enquete na tela, por favor. Preciso de dicas para presentear uma criança entre 0 a 3 anos, 3 a 6 anos, 6 a 9 anos ou de 9 a 12 anos. Entra lá e coloca qual é a alternativa que você quer saber, quais presentes são ideais para presentear uma criança nessa faixa etária. Combinado? Aguardamos, é claro, a sua participação. Bom, para nos ensinar então nessa tarde o que de fato cada brinquedo tem a oferecer para uma determinada criança, recebo e apresento a vocês o doutor Gustavo Mondoni, que é fisioterapeuta e também osteopata, adulto e pediátrico. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito prazer enorme estar aqui novamente, Dani. E olha, gente, o Gustavo esteve aqui no programa, a gente debateu sobre o desenvolvimento infantil, as etapas, os desafios dos papais e das mamães e ficou da gente falar exatamente sobre essa relação dos brinquedos, porque os brinquedos, eles vão muito além de uma brincadeira, de um entretenimento, eles servem para muitas funções específicas. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de entender um pouco mais sobre as fases de desenvolvimento de uma criança, o que está em jogo? Bom, como você bem falou na abertura já do programa, o desenvolvimento do bebê na parte motora, a gente não consegue isolar, né? O motor, do cognitivo, do emocional, do social, acontece tudo junto. Então, eu acho que a principal questão com relação ao brinquedo, né? O próprio nome já diz, o brinquedo você já usa para brincar. Então, além de você estar só mostrando um brinquedo para o bebê, por exemplo, interaja com ele junto. Né? Brinque, a brincadeira ela não deixa de ser para nós também, né? Você estava falando da sua sobrinha, eu tenho 2 filhas, né? A Lívia de 6 e a Letícia de 4. 2 menininhas. Então, 2 meninas. E o objetivo é que a gente interaja com a criança, que nós façamos essa via de mão dupla, né? Quando a criança ela percebe que o pai também está se divertindo, ele está ali presente, né? Sem mexer no celular, sem ficar out, né? Fora daquilo ali. A brincadeira ela se presente, o estado de presença. Isso se torna muito mais eficaz. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Essa parte vai dando mais segurança para a criança conseguir explorar. Porque se ela percebe que você está no estado de presença ali, a criança ela vai se sentir muito mais segura para conseguir alcançar determinados marcos do desenvolvimento conforme isso for chegando a hora. Né? Isso para o engatinhar, para o andar, vai ter menos medo de cair, lá para os 6, 7 aninhos, né, para andar de bicicleta. Então, isso vai gerar mais segurança para que essa criança consiga explorar todo o ambiente dela, seja isso motoramente, cognitivamente ou, por que não, também socialmente. Que bacana. E assim, Gustavo, quando a gente pensa nas fases de desenvolvimento que você estava comentando, nos marcos específicos do engatinhar, do andar, do falar, são coisas muito específicas, né? E a gente sempre fica na dúvida de o quanto aquela criança tem
a desenvolver, por exemplo, e que tudo parte dela, e o quanto que a gente, como adultos, como cuidadores, como pais e mães, o quanto que a gente tem para estimular aquilo, né? O quanto de cada um. Como dosar tudo isso? Vai mais ou menos do mesmo caminho. A questão do estímulo, a gente pensa sempre no estímulo como quando você está só mexendo com a criança ou mexendo com o bebê. Mas a criança, ela está o tempo todo atenta basicamente a tudo. Tá? E experimentar, né, sensações diferentes, texturas diferentes, sons diferentes, ambientes diferentes, percepções diferentes, movimentos diferentes, músicas diferentes, olhar diferente, tom de voz diferente, tudo isso é estímulo. Então é muito importante a gente parar para analisar também como é que os pais estão se comportando, como é que a gente está se comportando. Para a criança isso é fundamental. Não adianta nada, por exemplo, os pais serem muito presentes na questão de dar bronca ou de estar ali dando atenção para a criança, mas na hora de interação do papai com a mamãe, por exemplo, você não tem conexão nenhuma ali. Né? O pai ele é muito carinhoso com as crianças, mas na hora da tratativa com a esposa, meia boca, ou vice-versa. Né? Ou o contrário, os pais têm carinho um com o outro, mas na hora de estar com o bebê ou com a criança, aquilo é meio morno. E não tem jeito certo e errado. Não existe manual. Não tem manual. Então isso tudo é estímulo. Né? Não é só a questão do brincar, mas como é que eu estou sendo, como é que eu estou me comportando fora, inclusive, dos horários de brincadeira. Isso é fundamental também. Né? Muitas vezes a minha filha mesmo já falou, né, papai, você está bravo comigo por causa disso? Filha, o papai está aqui para te treinar. Né? O papai está aqui para te treinar para que você consiga se desenvolver da melhor forma possível. E aí tem hora de brincar, tem hora de fazer a tarefa, tem hora disso, tem hora daquilo. O limite ele também é muito importante. Né? E na hora da brincadeira também tem limite. Né? Como a gente conversou na última vez que eu vi o programa, a questão de saber o horário certo de estimular cada coisa, de não pular fase, de não querer adiantar as coisas porque o bebê ainda não está pronto. De não querer pressionar, de entender o tempo também de cada criança. De entender a individualidade dela, de entender se ela gosta daquilo ou não gosta daquilo, que horas que ela gosta, que horas que ela não gosta. Então, tudo isso entra em particularidades que são fundamentais para os papais conhecerem a sua criança. Né? E eu acho que para a gente conhecer os nossos filhos, primeiramente a gente tem que se conhecer. O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, como é que eu gosto que fale comigo, como é que eu não gosto. Exatamente. E deixar isso muito claro na comunicação. Isso também gera segurança, inclusive, para as crianças. Agora que a gente entendeu um pouquinho a respeito do desenvolvimento das crianças, daquilo que é necessário, daquilo que não é necessário, que deve, que não deve ser estimulado, vamos entender um pouco mais a respeito das áreas que devem ser trabalhadas, estimuladas e quais os brinquedos, é claro, que a gente tem à nossa disposição para nos ajudar aí nessa tarefa que não é nem um pouco fácil. Não. A gente está aqui se colocando, é claro, no lugar dos papais e das mamães que tem esse grande desafio. Vamos começar falando sobre o desenvolvimento motor. Bora. Qual é a importância dele e aí, é claro, quais são os brinquedos que nós temos à disposição. Bom, o desenvolvimento motor, como a gente falou também na última vez que eu vim ao programa, né? Ele vai acontecer basicamente de cima para baixo, né? Dos olhinhos do bebê para baixo. E esses são os primeiros canais de conexão do bebê com o mundo externo. Né? Então ele começa através do olhar, primeiramente, tá? Então, dentro disso, como é que você vai estimular o bebê? Você vai estimular o bebê, primeiro, mais de perto com o bebê, né, interagindo, dando risada, a mímica facial é muito importante, daí a questão da expressão facial para você estar estimulando o seu bebê. Então, conversando, olhando olho no olho, contato visual. Lembra que o bebê no começo ele não enxerga de longe, ele enxerga mais de perto. Então, você vai carregar o bebê de pertinho aqui, tá? Ou, se tiver de costas, por exemplo, o papai segurando, a mamãe interagindo um pouco mais de perto. Por isso que, e nessa fase, o bebê também não enxerga tão claro, cores. Tão nítido. Por isso que aqueles livrinhos preto e branco, imagens em preto e branco e tal, fazem bastante diferença e dão bastante resultado com o bebê nessa idade. E nessa Estamos idade, falando de um bebê de quanto 0 tempo? a 3 meses aproximadamente. Então, nessa fase ainda está evoluindo essa parte de maturação da parte visual, mas o bebê já escuta.
Então é muito importante brinquedos que têm luz, que acenda, como por exemplo a florzinha ali, ela faz um barulhinho, ela acende. Lá para os 2 meses o bebê ele vai começar a buscar esses brinquedos, ele vai buscar de onde está vindo esse som, certo? Por falar em som, esse estímulo que a gente acaba de receber de William Amaral. Boa! O quanto que uma música, por exemplo, interfere no desenvolvimento da criança? A música ela já começa a interferir no desenvolvimento da criança desde a barriga da mamãe. Desde a barriguinha. Então, por exemplo, eu e minha esposa, a gente teve a oportunidade de ir em shows durante a gestação. Não coincidentemente, né, minha filha, ela já, desde pequenininha, ela adorava o Coldplay e o Maroon 5, que ela foi durante a gestação, que eram bandas que a gente escutava muito. Que bacana! E ela escutava, minha esposa escutava muito Ana Vilela, escutava bastante essas músicas mais voltadas para a criança. Quando a gente colocava essas músicas ou músicas parecidas com essas que estão tocando agora, cara, é muito mais fácil de dormir. Então a criança ela já vai se familiarizando. E é muito importante também, né, assim como na dieta, exercício físico para nós adultos, se você expor sempre ao mesmo estímulo, a criança ela vai estar sempre criando as mesmas conexões neurais. O objetivo é estimular timbres diferentes, sons diferentes, alturas de volumes diferentes. Isso também faz bastante diferença, tá? Como a gente falou na última entrevista também com relação ao reflexo de Moro e tal, quanto mais repertório essa criança vai ter, melhor. Então, ela começa de crânio para baixo, depois, lá para os 3 meses aproximadamente, essa criança ela vai começar a centralizar essa mãozinha. Isso vai favorecer com que ela consiga, e aí nós vamos usar mais brinquedinhos que ela consiga agarrar. Pegar. Certo? Então, bebezinhos ali de 3 a 6 meses, o ideal é que ele consiga centralizar a mãozinha, que ele consiga chegar até o brinquedo e depois ele começar a pegar. Ele vai fazer isso tanto de barriga para cima, tá? Quanto ele vai fazer isso a partir dos 4 meses no tummy time, certo? Então, brinquedos como a almofadinha do tummy time, por exemplo, que já tem os estímulozinhos aqui, ó. Que essa posição de bruços, ela incentiva, inclusive, o marco do engatinhar, correto? Exato, exatamente. Do sentar vai fortalecer toda essa musculatura das costinhas do bebê. Então, o bebê ele já vai interagir aqui, ele já vai começar a olhar. Já tem estímulo sonoro, de contraste de cor. O bebê ele não enxerga a cor, mas tem cores claras, mais escuras, que isso vai dar contraste, por isso que chama atenção. Por isso que as cores são tão vivas desses brinquedos, dessa faixa etária? Porque chama atenção, luzinha que pisca, então acende, fica claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Tudo isso faz muita diferença para o desenvolvimento do bebê. Já a partir do 5º mês, esse bebê ele já vai começar a fazer o reflexo de flexão de tronco. Então ele vai estar deitadinho e ele vai começar a fazer a força como se ele fosse fazer um abdominal aqui. Como é que você vai perceber se o bebê ele já está com firmeza, né, de cervical, principalmente, para você começar a colocar ele inclinadinho? Você vai puxar o seu bebê na sua direção e ele não pode fazer esse movimento aqui, ó. Ele não pode deixar a cabecinha cair, aquela cabecinha mole para trás. Então, quando ele faz a força para vir de encontro, você já pode começar a deixar o seu bebê inclinadinho, tá? E você já vai perceber que no colo ele também já vai estar mais firme para você deixar ele encostadinho aqui com você. Mesma coisa com relação aos brinquedos. Dos 3 até os 6, você pode começar a direcionar isso mais para a lateral, para ele alcançar com uma mão de cada vez, com a outra mão. É importante perceber se o bebê ele tem mais facilidade de um lado do que para o outro também, porque isso pode estar relacionado com possíveis torcicolos congênitos ou assimetrias cranianas. Isso é importante, interfere na mobilidade e como consequência também em todo o desenvolvimento dele. 6 meses o bebê ele tem que estar sentando com apoio, certo? Porque nessa idade começa a introdução alimentar. Então ele já tem que estar, percebe que tudo se conecta. Olha se como o bebê ele está conseguindo já ficar sentadinho com apoio, a parte visceral de dentro também já está com a maturação para conseguir fazer a digestão de alimentos sólidos. E para quem vai fazer a alimentação BLW, né, que o bebê faz com as mãozinhas, se ele não consegue pegar, centralizar e trazer para a boca, ele não consegue fazer isso sozinho para comer. Então uma coisa vai se conectando com a outra. É muito bonito de perceber isso. Perto do 7º mês, o bebê ele vai começar a fazer o deslocamento para a lateral, para conseguir chegar no brinquedinho. E aí, brinquedinhos que rolam
são interessantes, porque o bebezinho ele vai começar a perseguir esses brinquedos, ele vai começar a tentar alcançar esses brinquedos. Isso vai favorecer com que o bebê comece a se deslocar, que aí vai começar a fase do rastejar, certo? E aí o bebezinho ele vai começar, antes disso, ele prepara o rastejar quando ele está de bruços, que é o movimento que a gente chama de pivoteio, que é isso aqui, o bebezinho ele vai fazer este movimento aqui. Então ele vai inicialmente, perto dos 5 meses, ele só vai chegar no brinquedo do lado, depois ele vai tentar alcançar o brinquedo lá na frente. E o rastejar que ele vai preparar, o pivoteio, rastejar, o tummy time, pivoteio, rastejar, que vai preparar para o engatinhar. Que aí o bebezinho ele vai ficar apoiadinho em 4 apoios, fazendo a fase de balanço aqui. Nessa fase, uma fase clássica. Brinquedinhos como bola, que também consegue ajudar bastante. E a fase seguinte é quando ele vai começar a escalar nas coisas. Então, mesinhas de atividade, essa aquelas é a mesinhas fase interativas. Que os papais ficam doidos. É o terror. Eu posso botar armadura não dá pra piscar. Posso botar aquelas roupas de futebol americano para meu filho não se machucar? Então, assim, ele vai começar a escalar para começar a ficar em pé sozinho. Então, brinquedinhos como barras de apoio, como mesinhas de atividade, são muito bem-vindos, porque o bebê ele vai conseguir se elevar sozinho. Ou coisas só protege quina, por exemplo, né? Se você tiver uma mesa de centro em casa e tal, muito importante, não pode ser mesa de rodinha, porque é perigoso cair. Mas nas mesinhas aqui o bebê ele vai conseguir se colocar em pé sozinho. Óbvio que aqui a Bruna, coitadinha, ela tá Bruna? Né? Chama Muito Bruna. prazer, Bruna. Mas aqui você pode colocar os brinquedinhos que se movimentem, tá? Brinquedinhos que andem de ladinho, por exemplo, também ajudam bastante, tanto na fase do pivoteio, quanto nessa fase aqui. Aí nessa ideia de estimular o bebezinho a andar. E aí depois o bebê ele vai começar a sair de um lugar para ir para o outro, ele vai escalar para ir para o outro, até a fase que ele já começa a dar os primeiros passinhos. Importante a gente tocar nesse assunto também do cair, né? O cair, o não conseguir realizar algum movimento, ele interfere diretamente nessa questão cognitiva e social da criança. A frustração ela é importante para o nosso desenvolvimento, né? Então, e como? A gente vê uma geração aí que não está muito acostumada com nãos, com frustrações exatamente por isso, porque o acesso a tudo é muito fácil, né? Ninguém espera comercial para assistir alguma coisa hoje em dia. Coloca nos streamings e é tudo muito mais fácil. Então, não conseguir ser motivado a alcançar, né? O dar uma dificuldade e você ajuda e depois você vai tirando a mão aos pouquinhos, tá? Caiu, ao invés de assustar o bebê, meu Deus, fala, comemora, interage, dá risada. Isso tudo vai fazendo com que essa parte social, essa parte cognitiva, essa parte emocional vá se desenvolvendo junto, tá? Quando, na verdade, a gente acaba vendo é muito comum a gente ver que às vezes os pais se sentem frustrados pelo filho não conseguir. Eu sempre brinco, né? Imagina aí, troca de papel. Imagina se você fosse a criança. Como é que você ia se sentir se o seu pai tivesse frustrado por você não conseguir? O quanto aquele olhar mexe com a criança se sente insegura. Fato. Então, explora, brinca, aproveita essa fase, porque passa muito rápido. Vai por mim, né? A minha parece que foi antes, já está com 6 anos já. Piscou, já foi. Exato. Queria te perguntar com relação, você estava falando sobre a importância do cair, e cada criança tem a sua reação quando ela cai. Sim. E aí eu queria trazer um pouco para quem nos assiste de que forma conduzir aquela criança, porque tem a criança que cai e chora, entra num berreiro, chama a atenção, e aí a mãe e o pai falam, ai, tá exagerado demais, como que eu conduzo? Dessa forma também tem aquela criança que cai e não esboça nenhuma reação, porque é como se na cabecinha dela, tão pequena, ela não pudesse chorar, ou chorar significasse alguma coisa que ela não devesse fazer. Queria entender um pouco o que significam essas reações das crianças e como os papais podem ficar alertas e ajudar a criança com relação a isso. Entra bastante naquela questão que a gente conversou sobre o se conhecer em primeiro lugar. Então, como é que você reage quando seu filho chora? Isso é importante perceber desde que o bebê nasce. Então, a única forma do bebê se comunicar é através do choro. Nem sempre tem algo exorbitante acontecendo, mas é importante os pais entenderem isso. Porque se o bebê ele nem consegue chorar direito e os pais já estão tentando colocar aquela criança dentro de uma redoma, essa criança ela vai ter uma tendência a ser aquela criança que quando cai faz um baita de um estardalhaço. Tá.
Mas isso está muito relacionado com a parte comportamental da criança mesmo, né? Então, exemplo disso, né? A minha filha mais velha, ela já é um pouco mais autossuficiente desde quando ela nasceu. É dela. Ela caía, não, papai, tá tudo bem. Claro que quando dói ela chora, mas não fomos nós que a impedimos de chorar. É diferente. Então, filha, tá tudo bem? Tá, pai, tá tudo bem, tá tranquilo. É diferente assim, quando ela bateu, doeu, né, que minha filha nunca aconteceu isso, você vê que a criança tá com o olho mareado, que tá doendo. Tá segurando ali. E ela, não, tá tudo bem, ela dá aquela engolida naquele choro assim, que fala, não, isso é diferente. Não, papai, tá tudo bem, só aconteceu, doeu, ou ela chora, até chora, deixa sair o choro, mas papai, só cair, tá de boa. A minha mais nova não, a minha mais nova ela já é, entre aspas, um tanto quanto mais dramática, é dela. Né? Saíram da mesma forminha. Mesma coisa. Mas são completamente diferentes. Então, assim, caiu, bateu, ela dá aquele berro estrondoso que parece que caiu um braço fora. E o ideal é que, para as duas crianças, você primeiro acolha, vê se está tudo bem. Os pais, teoricamente, devem conhecer os filhos, né? Saber se aquilo é para tanto ou aquilo não é para tão pouco e deveria ser para mais. E acolher inicialmente. E depois explicar que tá tudo bem, que já vai passar e tal. Isso é muito importante. Eu brinco que colo nunca vai fazer mal, tá? O mimar é diferente de você dar aconchego, de você dar colo, tá? O mimar é você fazer alguma coisa pela criança que ela consegue fazer sozinho. Isso é mimar. O dar aconchego, você vai estar acolhendo aquela criança por alguma coisa que ela não entende ainda. E ela não consegue fazer sozinha. Isso vai dar segurança para a criança. São coisas diferentes, tá? Então, se o mimar é você fazer a tarefa pela criança quando ela conseguiria fazer sozinha. Isso é mimar. Isso é muito bacana, hein, gente? Entendeu? Então, são coisas completamente diferentes, na minha opinião. E tem coisas que a criança ela não consegue entender sozinha ainda. Eu brinco, né? É só uma criança. A gente quer que elas ajam como adultos, né? Ou como mini adultos, né? Quando elas ainda são pequenas. É muito difícil, é uma linha extremamente tênue. Temos pergunta da nossa audiência, pergunta da Vilma Santana, aqui de São Paulo. Vilma, seja muito bem-vinda à sua consulta, ao nosso bate-papo aqui. Boa tarde, Dani e doutor. Tenho um filho de 3 anos, fala poucas palavras e bem pequenas. Não sei se é normal. Como posso estimular a fala com ele brincando? Olha só que interessante essa pergunta da Vilma. Vamos ajudá-la? Bora. Bom, inicialmente eu pararia para fazer algumas perguntas para ela, né? Então, se essa criança e se esse bebê foi estimulado e foi exposto a telas, por exemplo, desde pequeno, se sempre tinham pessoas interagindo com essa criança desde pequena, porque a criança ela vai aprender imitando. Então, isso é muito importante parar para analisar, porque aí você vai entender isso desde o começo, né? Todo o conjunto dessa obra. E o objetivo é que vocês entrem na brincadeira, né? Que vocês falem as palavras, falem de uma forma pausada, devagar, para que a criança entenda e consiga identificar os diferentes fonemas, tá? Então é aquela história, né? Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você. Você falando separado isso, para a criança identificando esses sons. Com o tempo, a criança ela vai ganhando mais segurança. Perceba se a criança, quando ela está brincando, se ela foca nos seus olhos, se ela consegue interagir, não somente com as palavras, mas também percebendo, se conectando com você. Se ela não faz isso, aí você pode desconfiar de algumas outras questões. Mas se ela já faz isso, ela se comunica com os gestos, com os atos, você vai ter uma grande chance de evoluir de uma forma muito legal e muito positiva com relação a essa parte da vocalização também. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Te espero. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, estamos batendo um papo a respeito dos brinquedos infantis. Eles vão muito além do entretenimento. Eles são aí uma
um mundo, eles oferecem um mundo para as crianças com relação ao desenvolvimento delas, motor, desenvolvimento cognitivo, sensorial, social, uma ferramenta aí de interação. A gente está batendo papo sobre tudo isso. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema vai interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Fora isso, te lembro que esse espaço foi feito, pensado para você, portanto, não deixe de aproveitá-lo. Envia para a gente o seu relato, a sua dúvida aqui, combinado, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, em seus minutos finais. Vamos colocar a enquete na tela, diretor? Lembrando que estamos aí às vésperas de Natal, desse período de festas. Então, caso você não seja nem mamãe, nem papai, você com certeza vai ter alguém, uma criança a presentear. Então, você precisa de dicas para presentear uma criança entre 0 a 3 anos, de 3 a 6 aninhos de idade, de 6 a 9 anos ou de 9 a 12 anos. Entra lá que a gente vai trazer essa informação preciosíssima para você, combinado? Acabou de chegar, deixa eu te apresentar aqui o nosso doutor, que está trazendo aqui muita informação para a gente hoje. Doutor Gustavo Mondoni, ele que é fisioterapeuta, também osteopata adulto e pediátrico. Seja bem-vindo mais uma vez, é claro. E olha só, a gente estava falando no primeiro bloco a respeito da importância do desenvolvimento motor da criança e quais são os brinquedinhos que nós temos à disposição para estimular esse desenvolvimento nelas. Estávamos até a parte do engatinhar. Vamos seguir dali para a gente entender como que a gente pode estimular o andar numa criança? Vamos lá. Então, inicialmente a criança, quando ela começa, né, a buscar ficar em pé sozinha, vamos dizer assim, é aí que você pode colocar o bebê apoiado com os pezinhos, com o peso nos pezinhos dele. Antes disso, evita fazer isso, porque senão o bebê pode pular a fase de desenvolvimento. Então, esse bebê ele vai começar a escalar o sofá, o berço, começa geralmente com o berço, ele vai começar a escalar e se colocar em pé sozinho. Logo depois disso, ele vai começar a fazer a marcha lateral. Ele vai se colocar andando de ladinho, tá? Isso vai servir para melhorar a parte do equilíbrio, ele vai aumentar a base de equilíbrio dele. Por isso que o bebê, quando ele anda com a perninha aberta, assim. Ele não anda com a perninha fechadinha primeiro, porque é mais fácil de se equilibrar com uma base maior, certo? Depois esse bebê, ele vai soltar dos lugares, então ele sai de um sofá para ir para o rack, aí ele sai do rack para ir para a TV, e aí depois ele vai conseguir abaixar e sentar sem dar muito apoio, e aí ali ele já está perto de começar a dar os primeiros passinhos. Uma forma legal de estimular o bebê a andar e ter essa segurança, os pais morrem de medo de o bebê cair, né? Sim. E o bebê, aí se os pais têm medo, o bebê também tem medo de cair. Acaba tendo medo junto. É legal sentar o papai e a mamãe no chão, um de frente pro outro. E aí, o que tá com o bebê apoiadinho em pezinho, ele vai soltar o bebê bem pertinho do outro e o outro vai pegar o bebê. Dessa forma fica gostoso, o bebê ele acha engraçado. É igual uma quando brincadeira. É uma brincadeira. Da mesma forma que quando a gente está interagindo com um bebezinho de 6 meses para frente, né, a gente brinca olhando para o bebezinho aqui, né, e olhando no olhinho dele, ele dá risada, ele racha o bico de dar risada. Aqui aquilo vai ficar divertido, ou seja, quando ele estiver andando e cair, geralmente ele vai olhar e vai dar risada. Ele não vai ficar achando que se machucou e tal, até porque a fralda, né, o bumbumzinho do bebê está de fralda, ajuda um pouquinho a proteger essa região do bumbumzinho dele. E é claro, evitem quinas vivas, escolher um né? espaço Escolher um espaço adequado, seguro. Se possível, o tapetinho de atividades ou um tatame, né, que o bebê consiga se sentir mais seguro. E é muito importante nessa fase também, entram estímulos sensoriais também. Você está ajudando o bebê, tá? De preferência ajudar o bebê de frente aqui, não com as mãozinhas para cima. Tá? Segurando com o bebezinho com a mãozinha para cima, assim. Porque o bebê ele vai soltar o peso para frente, ele vai andar assim e não retinho. E quando a gente vai fazer a marcha nossa, ninguém anda assim, parecendo que está na subida, né? Então, isso é muito importante porque isso também vai dar mais segurança e apoio para o bebê. Nisso, para o bebê se equilibrar melhor, é legal levar o bebê para colocar o pezinho e sentir, por exemplo, grama, tapete com textura como esse que a gente tem aqui no estúdio, areia, terra, pedregulho, chão um pouquinho mais quente, um pouquinho mais gelado. Você também estimula essa questão sensorial. Estimulando a parte sensorial. E o equilíbrio, essa parte de aporte sensorial
podal, ela é extremamente importante para todo o equilíbrio nosso e desenvolvimento dali para frente. Para segurança, tá? acho que então, segurança é a palavra. Esse bebê que ele não é tão estimulado ou que ele usa, que a gente vai falar daqui a pouco, alguns dispositivos, né, para andar mais fácil, vamos dizer assim, é aquele tipo de criança que tropeça em tudo, que cai, que tromba para tudo que é lado, que parece que é a criança desastrada. E, na verdade, isso geralmente está relacionado com esse aporte sensorial que acaba não sendo dado o suficiente nessa fase dos... O bebê, a gente espera que o bebê ande ali a partir dos 11 meses, um aninho, até 1 ano e 4 meses, que ele começa a ficar em pé, tá? Então, começa a ficar em pé 9 aos 11 meses, e que ele ande ali 12 meses até os 14, 15 meses, tá? 1 ano e 4 meses. Você estava comentando agora, Gustavo, a respeito desses dispositivos que podem servir para os papais e para as mamães ajudarem aí esse bebê, estimularem ele. Eu queria trazer aqui algumas imagens para a gente identificar quais são os pontos positivos e negativos desses dispositivos. Vamos lá. Porque a gente tem jumper, a gente tem andador. Fala pra gente quais que a gente tem no mercado para a gente conseguir entender o que é bom e o que não é para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos. Boa. Com relação a esses dispositivos para ajudar a andar, eu não gosto, na verdade, de Estou nenhum deles. Estou percebendo este receio. Eu não gosto, basicamente, de nenhum deles. Por quê? Se a gente for saber, entender um pouquinho da história, né, do andador ou do jumper, isso não foi feito para o desenvolvimento da criança. Isso foi feito para uma liberdade de tempo da mamãe. Olha e aí só. Já tem um viés Olha que não só, é muito esse legal. é o andador, certo? Esse é o empurradorzinho. Empurradorzinho. Isso. E se você parar para olhar ali, ó, o bebê ele tá soltando o peso dele para frente. Tá. Esse brinquedo ele seria muito legal se ele tivesse parado, encostado na parede para o bebê segurar, erguer, interagir, ou se ele andasse somente na lateral. Só que não dá para acontecer isso. Então ele acaba aqui perdendo um pouco a função dele, né, essa parte do empurrador. O jumper, então, meu Deus do céu. A gente está vendo ele tão alegre, tão feliz. Mas é complicado, porque você vai Explica pra gente. Você vai pegar um bebezinho, ó, veja como é que tá o passinho, o pezinho dele no chão, tá? Então, assim, ele tá apoiando com a ponta do pé, não com a sola inteira do pé, tá? Veja que a perninha dele não tá nem um pouco firme, então a hora ela bate assim, a hora ela bate assado, não tá legal. Você vê que ele acaba abrindo o reflexo de Moro para fazer isso, então é aquele bebê que depois ele vai andar todo assim, com os braços abertos, todo desengonçado. E isso ajuda, olha que interessante, atrapalha saber disso, muito, gente. Na verdade, não ajuda nada, na verdade, atrapalha muito com que o bebê pule fases. Porque ali você vê que é um bebê que ele não está nem ficando em pé sozinho. Você vê que ele não tem firmeza nenhum de joelho, ó, de quadril, é todo descoordenado. Quando o bebê ele começa a ficar em pé sozinho, ele já não precisa de um dispositivo como esse. Então economiza para comprar outros brinquedos na Black Friday, não compra esse não. Muito bom, muito importante. Informação urgente que estamos trazendo aqui para você. E o que mais que a gente consegue falar? Vamos passar para o desenvolvimento cognitivo? Bora lá. Perfeito. Qual que é a importância? O que a gente está falando aí sobre o desenvolvimento cognitivo? O desenvolvimento cognitivo, né, de compreensão, essa parte cognitiva nossa, é essa parte de compreensão do ambiente e tal. O bebezinho de menos de 6 meses, essa parte cognitiva dele ela ainda é muito limitada, né? Ele não consegue, você chama, ele não atende pelo nome, ele não sabe direito o que está acontecendo e tal, mas ele já tem sensações, ele tem percepções. Então, para mim, essa parte cognitiva, ela começa um pouco daí. Tá? E o ambiente ele é muito importante, novamente, com relação a isso, né? Volume que você fala, como é que você olha no olho do teu filho, se ele está chorando ali porque ele tem alguma coisa, o tom de voz da mamãe que conforta, do papai que dá segurança. Então, isso tudo é muito importante. Já a partir do 6º mês, esse bebê, em alguns momentos, ele já vai saber o ponto fraco do pai e da mãe. Né? Então, ele vai saber que quando o papai e a mamãe amolecem um pouco mais ou irrita, ele vai fazer birra, ele não vai querer fazer alguma coisa, ou quando você coloca no cadeirão para alimentação ali do bebê, cospe tudo, e aí tem a frustração do papai e da mamãe, que não está comendo, o que eu faço? Então essa parte cognitiva e de compreensão, nesse primeiro aninho de vida principalmente, ele está muito ligado a essa parte ambiental. Né? Então o bebê, ele, quanto mais movimento e mobilidade ele tem na parte motora, maior cognição e maior compreensão ele tem.
Porque né? também tem a ver com ocupar espaços, com perceber esses espaços. Exatamente, de interação nesses espaços. Então, é aquela famosa carinha de sapeca, né? Que as minhas filhas faziam e toda criança faz. Filha, aí não. Aí ela olha e faz assim. Pra pegar. Então, tipo, ela olha, filha, vai botar o dedo na tomada, vai tomar choque. Aí não, vai machucar ela. Né? E é importante, na medida da segurança, para a criança entender o limite, que você dê essa liberdade assistindo. Exemplo, você vai tomar um choque ou tá quente. Mas eu preciso deixar ela. Cara, olha ali, encostou, tira a mão, sabe? Aí fala, ai, queimou, filha, queimou. Papai não avisou que estava quente e tal. Porque aí ela vai tendo essa compreensão do não, que você está falando não para ser um chato para ela, mas para você dar segurança para ela, para você dar assistência para ela. E a criança ela vai se desenvolvendo de uma forma muito mais segura. Eu brinco que quando eu era moleque, isso que meus pais faziam isso comigo sem saber. Mas mesmo assim, da minha personalidade, eu sempre fui extremamente tímido. Não parece, mas eu sempre fui extremamente tímido. E eu via meus pais ali cheios de dedos e tal, para eu ir em festa, festinha de aniversário, meu pai ia junto comigo e tal. Isso era muito importante, você vai dando segurança para a criança externar isso. As minhas filhas elas já entram na cozinha do buffet e elas já pedem o que elas querem comer na hora que a festa está começando. Olha só. É completamente diferente porque a gente sempre estimulou muito isso. Tia, eu quero aquele cachorro quente, já pode pegar? Então assim, filha, de onde você veio com esse cachorro quente? A tia da cozinha me deu, mas o que você fez? Fui lá pedir. Então isso ela é importante, ela já sabe onde tem. Atrás. Ainda mais se é buffet que já foi. Tipo, e elas também andam em dupla, então também já ajuda, já facilita. Tem sempre a cúmplice. Exatamente. Como que estimular essa socialização? Você me estava contando, você era uma criança tímida, você tinha dificuldade de socializar, com as suas crianças já é completamente diferente, mas como a gente identifica essa dificuldade na criança, como que a gente consegue ajudar? Estimula, faça junto, dê exemplo, esteja junto, dê segurança, faça com que a criança, dentro da vontade dela, experimente e tenha essa curiosidade, entendeu? Então isso é muito importante. Claro, aí nós vamos ter a parte da personalidade da criança mesmo, né? Que aí são outros 500, nem eu sou especialista nisso, mas aí você não vai forçá-la a ser uma coisa que ela não é. Mas se ela tem vontade de... Eu lembro que eu tinha vergonha de entrar numa loja para perguntar quanto que era determinado brinquedo. Filha, vai lá perguntar, que se dependendo do valor eu compro para você. Não, mãe, então deixa quieto, eu não quero mais. Passou à vontade. Aí já não é saudável. E quando a gente pensa em brinquedos que podem estimular as questões cognitivas e também essa socialização, o que a gente pode trazer aqui de dicas? Brincadeiras como você fazer as coisas para os outros assistirem, por exemplo. Então, olha, aqui já estamos falando de brincadeiras. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, conversando com câmera e tal, para mim era um bloqueio que eu tinha. Né? Eu tinha dado palestra e tal, mas falar na câmera era muito difícil para mim. Você tem que treinar para você se sentir mais seguro. Com relação a essa parte de socialização, não deixa de ser diferente. Então, sabe aquela história de não ter medo de parecer bobo? E quando você está brincando com criança... Vamos brincar de faz de conta. Brincar de faz de conta, brincar de fazer mímica, você tem que adivinhar o que é. Eu boto as cartinhas lá, tem os joguinhos, né, que você tira a cartinha, você tem que imitar aquela carta, as outras pessoas têm que adivinhar. Jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro. Então, são coisas que são old school pra gente, né, para as crianças, sai do eletrônico e da tela, e essa parte de convívio, ela é muito importante. Essa parte social, ela influencia muito no cognitivo e ela trabalha bastante essa questão de autonomia da criança também. Então, você vê a minha filha mais nova, por exemplo, brincando de jogo de mímica, você deita no chão de dar risada. E é muito dinâmico e é muito espontânea a forma dela de interagir com relação àquilo. Porque olha só que bacana, né? Você tem todo um jogo onde tem a exposição da criança, tem a parte dela esperar a vez dela, tem a dela esperar o outro brilhar, o outro ter o momento dele e ela ficar ali na dela. É muito bacana para o aprendizado como um todo com relação à socialização, porque viver ganhar envolve e o perder, né? Ganhar e perder. Ó, você errou. Ah, mas eu queria ter... Na próxima você acerta. Tenta de novo. Resiliência, espera a sua vez, não desiste, faz de novo. Então, isso tudo é uníssono que vai indo junto, né? É muito importante. Então, nessa parte, regras, né? A partir dos 2, dos 3, 4 aninhos, principalmente, jogos com regra já começam a dar vida, a receber vida. Né? Então, você vai jogar
uma queimada, vai pular corda, vai brincar de alguma coisa assim. Você vai brincar disso antes dos 4 aninhos, a criança não vai entender nada. Logo depois, essa criança ela já vai começar a entender um pouco mais. E é quando a criança começa a fazer vínculo social na escolinha, por exemplo. Antes disso, cada criança brinca meio que no seu canto, elas meio que não se comunicam, mas elas sabem quem é quem. A partir dos 4 aninhos, não. A fulana é minha amiga. O Beltrano ali, papai, ele bate em mim, eu não gosto muito dele. Aquele fulano ali é bravo. Então a criança ela já vai começando a entender um pouquinho as diferentes personalidades. Que ela tem a dela, né, que é o self, né, a personalidade dela, e que os amiguinhos têm os deles também. Então isso também é uma questão social, né, de entender que sim, a criança é diferente, e daí, qual o problema? Eu também sou diferente da mamãe, a gente também pensa diferente em algumas questões. Então isso tudo vai formando o caráter da pessoa depois, a personalidade dela depois. É importantíssimo. Temos mais pergunta aqui da nossa audiência, pergunta da Franciele de Uberlândia, Minas Gerais. Franciele, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, estou amando o programa, que bacana, é muito bacana receber um feedback como esse. Gostaria que o doutor falasse um pouco sobre o desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down. Olha só que interessante esse pedido aqui da Franciele. Vamos lá. A criança com Down, assim como qualquer outra atipicidade, né, dentro do espectro autista, enfim, ela vai se desenvolver dentro das características que ela apresenta. Então, o Down, propriamente dito, ele tem um espectro muito grande, né, de dificuldades que essa criança possa apresentar. Geralmente, o Down ele vai ter uma tendência a ter uma hipotonia, então ela pode atrasar alguns marcos, tá, em comparação com um bebê que não é atípico. Então isso é importante analisar e é importante até que a mamãe entenda quais são as características do bebê dela especificamente, porque um Down também vai ser diferente do outro, né? Então isso é muito importante entender e analisar de forma individualizada essas questões, esses quadros. Dentro do espectro autista, a mesma coisa. Você tem um espectro gigantesco dentro do espectro autista, do TEA, né? Então isso é muito importante. Outros bebês, por essa hipotonia, vão ter uma dificuldade na deglutição, na vocalização, na verbalização. Então, eles são crianças que entendem muito bem, mas têm uma dificuldade de falar alguns fonemas ou de se comunicar. Tá? Isso pode durar até a vida adulta. Você vê um Down se comunicando já na vida adulta, você vê que ele tem até uma forma particular de falar e de vocalizar aquilo. Isso está relacionado com essa hipotonicidade. A hipotonicidade são músculos com uma tendência a ter um pouco mais de fraqueza ou de dificuldade de se fortalecer. O bebê Down, ele é todo molinho, dá vontade de apertar, assim, né? Eles são todos fofinhos. Então, isso é bem característico. Agora, dentro do limiar dessa criança e do limite dela, a sequência de desenvolvimento ela é basicamente a mesma. A única coisa é que você vai empurrar essas alterações, esses estímulos, mais para frente, caso o bebê tenha dificuldade de executar algumas coisas. Eu já atendi bebês com síndrome de Down que o bebê andou com 1 ano. Né? Então, e bebês que andaram com 1 ano e 8 meses, 2 meses. Então, isso está muito relacionado a isso. O objetivo é você ir seguindo a sequência. Tá? Você tendo noção da sequência, antes de o bebê engatinhar, ele precisa rolar, desrolar, pivotear, fazer o movimento de esfinge para depois ele conseguir sentar com apoio, para depois ele sentar sem apoio, para depois ele rastejar, para depois engatinhar. Então a sequência ela vai ser igual, não vai mudar a sequência, só vai empurrar para frente na parte cronológica. E o que a gente pode trazer de informação para a Franciele com relação a um brinquedo que seja bacana, que seja estimulante para uma criança com Down? Eu não sei qual que é a idade do bebê, né, da criança dela. Ela falou a idade, 3 anos? Eu não lembro agora. Deixa eu olhar aqui. Só pra gente ser até mais específico. A minha memória, não, ela eu também não fala. Não lembro. Ela não fala. Ela não fala da idade, né? Franciele, se você puder encaminhar uma mensagem pra gente só pontuando com a idade dessa criança. Porque daí a gente consegue ajudar de forma mais pontual. Mas é legal, como a gente falou aqui no começo da entrevista, né? Se esse bebê ele já tá, por exemplo, controlando os bracinhos ou ele já está engatinhando, vai seguir a ordem cronológica do que a gente mostrou aqui dos brinquedos, tá? Uma criança que ela já tenha, já esteja andando, por exemplo, brinquedo que toque música ou que tenha notas musicais para ela mesmo bater, porque daí ela vai bater e ela vai dançar, ela vai se movimentar, são interessantes, são bacanas. Olha que legal. Então, isso você consegue ir trabalhando essa parte de expressão corporal, de movimentação, que inclusive isso, para uma criança com síndrome de Down, eles são
muito espontâneos. Então é uma coisa que é muito legal de você observar eles fazendo, né? A parte motora também, mais para frente, né? A questão de joguinhos que a criança faça imitações, mesmo que ela não vocalize, vamos supor assim, ou verbalize de uma forma legal, mas que ela consiga fazer mímica para ela se comunicar de outra forma. Então você ela tem um jeito muito particular de se comunicar. É muito particular dela, então você vai brincando dentro das características da criança. Essa é a graça do brinquedo, né? Melhor do que ninguém os pais entenderem a criança, qual característica ela tem, né? Eu falei da minha filha mais nova, por exemplo, ela é mais dramática em todos os sentidos. Então, quando ela vai fazer festa, ela é a festa. Então, ela vai dançar, ela é toda de se despir, assim, no sentido de dançar, de bagunçar, de brincar. Então, ela é uma característica dela. Esses jogos de mímica, para minha filha mais nova, fazem muito sucesso, é muito legal. Temos, gente, a idade do filhinho da Franciele, 2 aninhos. 2 aninhos. São esses joguinhos de brincadeira, de dança, de contextualizar, de interagir com as pessoas. Geralmente o bebê ele vai achar graça, ele vai se divertir. Isso vai aumentar a confiança dele para fazer os movimentos que ele possa estar com dificuldade. Então, essa parte é legal. E às vezes brincadeiras, não precisa nem de brinquedo, brincadeira de bater palma, de cantar junto. Brincadeira de roda, cantar com roda, cantiga de roda. São várias alternativas que você pode ir dentro da característica da sua criança especificamente, independentemente dela ter síndrome de Down ou não, né? Isso é bastante importante da gente falar. Franciele, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui no nosso bate-papo. Vamos conferir o resultado da nossa enquete? Vamos lá. Diretor, resultado na tela. Bom, pedimos então quais dicas, né, para qual faixa etária que o pessoal mais gostaria de saber. A alternativa que venceu com 50% de 6 a 9 anos de idade. O que a gente tem de particularidade nessa fase da criança e o que a gente tem de brinquedo aí que pode estimulá-las? Boa. Nessa fase nós vamos pegar 2 espectros, principalmente. Então, a criança de 6, ela começa a desenvolver a própria personalidade dela. Então é a partir daí que ela começa a desenvolver o self dela. Então, brincadeiras com regras, né, que a criança ela consiga montar um mundo imaginário dela, por exemplo, vai trabalhar bastante essa parte da individualidade dela. É muito legal trabalhar isso, tá? Já perto dos 9, ela vai estar trabalhando a independência dela. Então, joguinhos de tabuleiro, que ela vai estar conquistando as coisas, ela vai estar vencendo as coisas, ela já vai ter uma noção maior de matemática, por exemplo, de contas. Então, um jogo como Banco Imobiliário, esses jogos que a criança vai estar conquistando, organizando o mundo dela, são bastante importantes, são muito legais de serem jogados. Assim. Olha só que interessante. Os kits de ciência, por exemplo. Sensacional, sensacional. Aí serve tanto para a criança. Eles parecem ser tão complexos, até para a gente. A gente aprende, né? É muito legal. Mas esses kits, por exemplo, de ciência, de descoberta e tal, de história, elas são legais para as crianças dos 6 aos 9. Né? Ela vai funcionar muito legal com relação a essa fase. A gente está chegando perto do Natal também, né, Dani? Então, assim, eu sempre brinco que nessa fase, Natal, Dia das Crianças, que a gente acabou de passar também, nessas fases, muitas crianças, foi até um feedback que a professora da minha filha mais velha deu, né? Muito legal, tal, amigo secreto. Geralmente, a minha filha adora ler, mas no dia de Natal, Dia das Crianças, a criança quer brinquedo. Então, assim, é uma dica bastante importante também, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é muito legal você ter esses livrinhos, essa parte interativa, mas o joguinho de ciências, por exemplo, ele já entra nessa parte educativa, mas ele também não deixa de ter essa parte de exploração, da criança entender, dela perceber, dela ganhar confiança, depois ela ir contar para os amiguinhos, né? Então isso tudo é muito bacana. Cozinhar é uma coisa muito legal, né? Da criança entender. As minhas filhas, elas ajudam a lavar a louça, elas ajudam a ter um banquinho que elas... Isso aí é muito Isso é coisa bacana. Que parece boba, mas faz muita diferença. A minha filha de 4 anos, ela já fica toda animadinha de lavar a louça, de guardar os pratos, uma lava e outra guarda. Muito então são legal. Coisas bobinhas, mas que são brincadeiras Fazem maravilhosas. Todo sentido. Exato. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Com a gente mais uma vez. Espero, é claro, que você do outro lado da telinha também tenha gostado. Aproveita, é claro, para deixar os contatos do Gustavo Mondoni, fisioterapeuta e osteopata adulto pediátrico, no Instagram dele. Evolve Saúde, e ele também deixa à sua disposição o Instagram pessoal, Dr. Gustavo Mondoni, e o WhatsApp 0 operadora 11 9597742
08. Um grande prazer, mais um dia na sua companhia. E amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas, só que tem aquele diferencial. Sexta-feira é o dia do nosso programa de falar de saúde com o nosso corpo em movimento. Então prepara a sua roupa e vem malhar com a gente, combinado? Até amanhã.